Paz do Senhor, irmãos. Bem, atendendo a determinação do nosso pastor, estamos aqui uma vez mais para retransmitir uma mensagem que nós passamos para a igreja no trimestre passado, falava sobre a família, retrasado, né? Falava sobre a família. Claro que a gente não vai repetir, né? Não tem como repetir, mas vamos procurar trazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. O tema da lição, hoje é o Dia das Mães, né? Seria um dia mais propício para a gente falar sobre a família, a mãe. Saber que o nosso Deus, embora Ele seja o nosso Pai, mas dentro do contexto do seu amor, o nosso Deus também, em muitos momentos, se mostra uma mãe. E Ele mesmo disse isso. Jesus, certa vez, quando entrava em Jerusalém, falou assim: eu queria ser como uma galinha em Jerusalém, que colocava os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Por causa disso, a nossa casa está vazia. Então, o ser mãe é um dom maravilhoso de Deus, né? E a gente aprende muito com o Senhor para ser uma boa mãe. O nosso Deus, embora sendo nosso Pai, mas Ele tem toda a qualidade de uma mãe, porque o nosso Deus, Ele é amor, e mãe é amor. Eu queria parabenizar todas as irmãs que são mães, que Deus possa abençoar grandemente. Eu quero usar dois versículos da Bíblia. Primeiro, no Antigo Testamento, no capítulo de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Abra agora em Efésios capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Efésios 6, 1, 2 e 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e sejas de longa vida sobre a terra. Se Deus está dizendo que honrar pai e mãe é um mandamento primeiro, com promessa, qual é a promessa? A promessa é que se nós honrarmos os nossos pais, pai e mãe, nós vamos viver longos dias sobre a terra. O contrário é verdadeiro. Aquele que não honra pai e mãe pode estar certo que não vai viver muito tempo sobre essa terra. E a gente tem visto hoje tanta violência. A maioria dos autores desses crimes, às vezes alguns até morrem cedo, né? Jovens, envolvidos com droga, com tráfico, exatamente porque não deram ouvido aos pais e às suas mães. E o que dá mais tristeza é de saber que muitos desses jovens que estão morrendo cedo são filhos de crente. Inclusive os maiores traficantes do Rio de Janeiro são filhos de crente que têm nome bíblico. Você sabia disso? Ou é Jonathan, ou é Mateus, ou é Lucas, ou é Samuel, Isaías maluco, né? E outros por aí. Então tudo isso, irmãos, é uma afirmação, uma confirmação do que a Bíblia diz. As crianças desde pequenas, elas devem ser ensinadas a obedecer e a honrar aos pais. Nós vamos falar daqui a pouquinho, só estou fazendo uma chamadinha, uns tópicos aqui.
Os filhos mais velhos, existe uma ideia de que nós devemos honrar os pais só enquanto nós estamos debaixo da sua tutela, debaixo da guarida dos pais. Aí completei 18 anos. Bom mãe, bom pai, agora ninguém me manda mais. Agora eu já sou dono do meu nariz. Parece até aquele jovem da Bíblia, né? Me dá parte da minha herança, eu vou vazar. E vai viver a vida dele. E a sua vida será uma desgraça, né? Porque não honrou o seu pai e a sua mãe. Nós devemos honrar os pais e as mães em todo o tempo, mas ainda quando estamos debaixo ali da guarida deles, né? Respeitá-los, porque em alguns momentos, até pela boa intenção dos nossos pais, de que nós não venhamos andar nos caminhos errados, eles apertam nos apertam, né? Estreitam o nosso caminho, e a gente não vê a hora de se casar para ter uma vida mais, ou ter uma vida financeiramente mais independente dos pais, namorar sozinho para viver mais afrouxadamente. Mas nós devemos honrar os nossos pais durante toda a sua vida. Quando ficarem velhos, através dos nossos auxílios financeiros, médicos, e auxiliados em todas as suas necessidades. E os filhos que honram seus pais serão abençoados por Deus, aqui na terra e na eternidade. No Antigo Testamento, nós estamos vivendo uma época que os psicólogos, sociólogos, eles têm muito mais voz do que a Bíblia, né? Tanto é que estão lutando até para tirar o ensino bíblico das escolas, inclusive tirar qualquer sinal, símbolo que evoque a Deus nas escolas. Querem criar um país de anarquistas. Você faz o que você quiser, tudo aquilo que der na tua teia. Uma certa vez na Bíblia, no finalzinho do livro dos Juízes, o último versículo diz assim: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que dava na sua cabeça. E a gente sabe muito bem o que foi que aconteceu. Nós estamos vivendo nessa época onde os psicólogos eles tentam de alguma maneira tirar o poder e a autoridade da Bíblia, o poder dos pais e a autoridade dos pais também. Quando a Bíblia diz que nós devemos corrigir a criança com uma varinha, lá em Provérbios, né? É claro que tem o outro lado. Alguns exageram na vara, né? Acabam causando espancamento dos filhos. Não é isso que o Senhor determina na sua palavra. Nós não podemos corrigir nossos filhos com a vara quando estamos irados, para não descarregar na criança a nossa ira. Mas a varinha é uma bênção, a varinha funciona. Tem um mistério na vara. O menino pode olhar uma cor de 45 e não vai ter medo, uma pistola, mas a varinha ele fica com medo. Creio que Deus colocou autoridade na vara. É coisa de Deus isso, né? Tanto é que lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 ao 21, lá diz assim: quando alguém tiver um filho contumaz, sabe o que é filho contumaz? É aquele filho que você fala assim: filho, faz não vai fazer não, meu filho, não vou não, cala sua boca, sua chata. Será que tem filho aqui que faz isso com a mãe? Bom, eu vou te dizer o que acontecia lá no Antigo Testamento com esses meninos. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai, à voz da sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvido, então seu pai e sua mãe pegarão nele e levarão até os anciãos da cidade e à porta do seu lugar, e vão dizer para o ancião da cidade: esse nosso filho aqui é rebelde, não obedece, é contumaz, me xinga, é boca suja, tudo que eu falo ele não obedece, não dá ouvido à nossa voz, é comilão e beberrão, só quer saber ficar na internet. Opa, não tinha internet ainda. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarão o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Vê como é que era tratado o negócio no Antigo
Antigo Testamento, apedrejado. Se a gente levantar essa bola aqui hoje, é capaz da gente ser apedrejado, né? Seu louco, seu quadrado, seu bitolado. Claro, nós não vivemos mais na lei, né? Nós vivemos em um outro tempo. O meu pai não era espancador. Eu lembro uma vez que eu estava dentro do ônibus, brincando com os meus irmãos. Eu tinha uns 11 anos, 10, 11 anos por aí. Eu falei com o meu irmão, mandei ele para aquele lugar. Meu pai não falou nada, só deu uma olhada para mim. Esqueci, criança esquece, né? Vambora, chegou em casa, me deu uma cercada e me pegou. Vem cá. Você nunca mais vai falar palavrão. Foi uma lambada só, nunca mais, até esqueci o lugar que eu mandei o menino, né? Eu esqueci. Foi apagado da minha mente. Só de olhar. Hoje, a psicologia diz que nós temos que negociar. Ah, filhinho, vai. Ah, mãe, vou não. Ah, filhinho, eu quero lugar da mamãe. Vou não. Viu uma parente nossa lá? Muito assim. Sabe aquelas mães frouxas? A menina pegou a chave. A mãe queria ir embora. Ela pegou a chave do carro e não queria dar para a mãe. A mãe, ah, eu quero ir embora, mas ela não deixa. E tá com a chave. Fulana, dá a chave. Não. Fulana, não. Eu falei, vem cá, você quer o que? A chave? É. Menina, me dá essa chave aqui agora! Até hoje ela me vê, ela fica assim. Tá querendo já. Mas tem hora que tem que ir, né, irmãos? Tem que entrar na carne. Não é fácil. Quando a Bíblia fala de pais, existem os pais espirituais, existem os pais naturais, que são os nossos pais. Inclusive aqui no livro de Efésios, na Epístola aos Efésios, no versículo 1 diz assim: filhos, obedecei vossos pais. Está falando do pai e da mãe. No versículo 4 diz que vossos pais não provoqueis vossos filhos a ira. Aí está falando só do pai. Então no versículo 1 fala do pai e da mãe. E no versículo 4 fala só do pai. Porque a Bíblia diz que nós devemos corrigir nossos filhos. Mas nós não devemos causar ira no filho. Como é que nós podemos causar ira em nosso filho? Quando a gente começa a implicar. Então a nossa implicância pode trazer problemas. E a Bíblia recomenda: não provoqueis vossos filhos a ira. É aquele pai que fica toda hora: eu já falei, deixa o menino viver, está sufocado. Então nós temos esses pais naturais que nós temos que respeitar. A Bíblia fala de pais espirituais. Quem eram os pais espirituais? Geralmente eram os profetas, né? Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 12, quando houve aquele arrebatamento lá do Elias, Eliseu, quando olhou aquela cena, viu aquela imagem, tudo que estava acontecendo com Elias, que era o mentor espiritual dele, que era um pai espiritual. Os profetas eram chamados de pai. Às vezes os reis também eram chamados de pai, né? Quando Eliseu vê aquele movimento de Deus, ele pega e diz: meu pai, carro de Israel, os seus cavaleiros. Então ele via na pessoa do profeta um pai espiritual. E a gente mesmo na igreja, nós temos um pai. Quando às vezes nós encontramos aquela pessoa que nos ganhou para Jesus, ou que nos auxiliou no nosso início de fé, a gente diz: esse aqui é meu pai espiritual. E é o maior orgulho dos nossos pais espirituais quando veem que nós estamos caminhando bem, né? É bom que seja assim. Nós temos uma outra passagem bíblica que fala sobre o pai. Era Eliseu, né? Inclusive Eliseu tinha uma escola de profeta, ele era chamado de pai. Elias era chamado de pai.
Salomão foi chamado de pai, né? Porque também era rei. Temos também os pais intelectuais. O quinto mandamento se aplica também ao relacionamento secular. O quinto mandamento é honrar pai e mãe, né? Pois a figura do governante se assemelha de um pai. Débora, Israel teve reis e teve juízes, né? Não teve rainhas, mas teve juíza. Débora era considerada mãe também, não só pela autoridade que era investida nela, também como o cargo que ela assumia. Quando a gente fala de honrar pai e mãe, a palavra bíblica que se aplica no honrar fala exatamente sobre curvar-se, se dobrar. Então, quando a gente honra pai e mãe, significa se dobrar. Tanto é que o versículo que nós acabamos de ler aqui em Deuteronômio, filho, quanto mais de dura serviço, era aquele menino que não se dobrava diante dos pais. Honrar pai e mãe não é um pedido de Deus. Honrar pai e mãe é uma ordem. Eu vou obedecer pai e mãe se eu quiser. É uma ordem. Deus dá uma ordem divina. Agora, quando a gente fala de honrar pai e mãe, nós temos que falar de disciplina. O que é disciplina? Para que serve a disciplina? A disciplina é como se fosse uma forma que nós colocamos. Quando você vai fazer um bolo, as irmãs aí fazem um bolo, um tabuleiro, né? Tem um tabuleiro que você vai botar massa. E de acordo com o formato que tiver o tabuleiro, será o formato do bolo. Disciplina é exatamente uma forma que nós colocamos os nossos filhos. São parâmetros, são limites que a gente coloca nos nossos filhos, que vão influenciá-los positivamente ou negativamente. Que os parâmetros que nós estamos colocando sejam parâmetros orientados por Deus, para que o nosso filho não nos dê tristeza no futuro. Agora, por que disciplinar? Salomão foi o homem mais sábio, homem natural, né, que existiu aqui na terra. E ele falou por que nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Sabe por quê? Está lá em Provérbios 22:15. Ele explica que toda criança, quando nasce, ela nasce com um problema no seu coração, na sua alma. É um desajuste. Toda criança nasce com isso. Esse desajuste é chamado de estultícia, ou seja, tolice. É aquela coisinha que a criança nasce, que ela acha que ela é mais do que todo mundo, ela acha que pode, que ela é toda poderosa, e que se aquilo não for cortado, aparado, vai causar um grande problema lá na frente. Porque se alguém já nasce achando que é alguma coisa, e ele tem um pai ou uma mãe que fica inflando isso, ele vai se achar cada vez mais, e lá na frente vai ser uma desgraça. Davi também, no Salmo 51, ele disse que nasceu com um problema. Ele disse: olha, em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. São dois aspectos. Primeiro, a questão do pecado, né? A gente já nasce em pecado. Então, se a gente já nasce em pecado, a gente já nasce com a tendência de fazer o mal, fazer o errado. E em Provérbios 23:13, nós estamos falando de disciplina, diz: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livrará a sua alma do inferno. Olha, irmãos, quem escreveu isso aqui foi um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Se ele está dizendo que corrigir a criança com a vara vai livrar ela da morte do inferno, quem é o psicólogo para dizer o contrário? Cuidado, não use da vara
sessão de tortura com seu filho. Não é assim, não é para isso que funciona a vara. A vara ela deve ser usada no momento certo, quando a gente não está irado. Agora, por que a Bíblia nos ensina a ensinar ou a disciplinar a criança desde pequeno, para que a alma não venha perecer no inferno? Porque quando a gente ensina que nós somos uma autoridade dentro de casa, eu sou autoridade, eu não sou ditador, é diferente. A autoridade, ela não se impõe. A autoridade, a gente conquista essa autoridade. No quartel é diferente, tem muita gente, tem muitos oficiais, sargentos que não tem dom de liderança, porque a liderança também é alguma coisa inata, a pessoa já nasce para ser líder. A gente vê muito no quartel isso, que tem muitos oficiais, sargentos, que nós os respeitamos, não pela autoridade que ele transparece, mas pela graduação, posto que ele carrega no seu uniforme, porque são os que não têm liderança nenhuma. Pelo contrário, você vê outros, até soldados, cabos, que são líderes. Só de se olhar para o camarada dá vontade de sair correndo de medo, já sai, para na posição de sentido, já cai com 10, é assim, o pessoal me ligou aí. É assim na vida militar. Mas em casa, nós não devemos transformar nossa casa num quartel, nem num palácio, onde você é o tirano e você é o fustigador de todo mundo. Eu tinha um parente aí que, quando os filhos aprontavam, ele batia, mas espancava o filho. Quando a mãe ia intervir para mandar ele parar, ela entrava no rolo também. E às vezes eu estava passando o fim de semana na casa dele, aconteceu algum problema, não brincadeira de criança, eu não brincava com outro, eu tinha 7 filhos. E às vezes um filho brincava com o outro, ele já ficava irado, já entrava aquele espírito espancador. E era uma desgraça, irmãos, que ambiente horrível. Então o Senhor não nos quer como tiranos. Agora, por que a Bíblia nos ensina a disciplinar nossos filhos e nos respeitar? Para que eles possam saber que existem autoridades. Filhos que não respeitam os pais, não vão respeitar a professora na escola, no jardim, no primário. Aí vai crescendo, ele vai se achando e vai ficando pior. Como não tem limite em casa, ele acha que não tem limite em lugar nenhum. Na igreja, pior ainda. Quem você é pastor? Não é pastor de nada, rapaz, não sabe de nada. Sorte dele que nós estamos na lei, né? Mas o Senhor não nos quer como pais relatos, omissos. O Senhor quer que nós venhamos a corrigir nossos filhos. Então, para quê? Para que eles possam entender e aprender que eles vão respeitar mais na frente outras autoridades. Provérbios 29, 15, 17 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. Castiga o seu filho, te dará descanso e delícias à tua alma. Esse castigo aqui não é espancar, é na hora certa fazer aquela correção. Se você corrigir, você vai ser feliz. Se não corrigir, vai trazer amargura para a sua alma e para a minha também. Agora a pergunta que paira: quando, irmãos, nós devemos começar a disciplinar nossos filhos? Uma certa irmã tinha acabado de ter um filhinho de 6 meses. Ela foi para o pastor e perguntou: pastor, quando eu devo começar a disciplinar meu filho? O pastor não sabe, né? Quanto tempo tem seu filho? Tem 6 meses. Você já está 6 meses atrasada. Quer dizer, a criança desde pequenininha já tem que ser. Existe. A Isabela, até que ela era pequenininha, ela nem estava andando ainda não. Ela ficava no berço querendo que se tirasse ela de lá. Ficava... Eu via que era marra, né? Desde pequenininha já era marrentinha. Já veio que dormir um pouquinho mais fim de semana. E chorar. Hoje vai chorar até entupir a goela. Eu não vou tirar, quero ver quem vai vencer. Mas irmão, foi difícil. Hein?
Então as crianças já têm aquela coisa, né, de querer pôr a sua vontade desde pequenininho. Mas nós temos que ensinar desde pequenininho. Se o seu filhinho é pequenininho, tem um mês, e você ainda não fez nada, você já está um mês atrasado, né? O que faz uso da vara, ou desculpe, o que não faz uso da vara, odeia o seu filho, mas o que ama desde cedo o castiga. Então, a própria Provérbios, né, diz aqui que se você ama seu filho, você vai usar a vara. Irmãos, quanto tempo deve ser a duração da disciplina? Provérbios 19:18 diz: enquanto há esperança. Até tem uma outra colocação: o cimento, a gente só consegue moldar o cimento enquanto ele está mole. Depois que o cimento endurece, não tem como mais fazer o molde no cimento. Então a criança nós devemos moldá-la enquanto há esperança. O pastor sempre diz aqui: o pepino se toca de pequeno, né? Depois que estiver grande, não tem como mais. Os 5 primeiros anos de vida é o tempo excelente para a gente ensinar os nossos filhos. Agora, como disciplinar? Salomão também nos ajuda, né? Provérbios 19:18, né? Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Está vendo? Você não pode corrigir seu filho com ira. Não pode usar a vara até matar o menino, deixar o menino ali quase morto. Outra coisa, quando a gente está corrigindo nossos filhos, você não deve transparecer para a criança que você está fazendo aquilo porque você desagradou o pai. Você deixou o papai triste. Não é só por causa disso. Devemos repreender nosso filho e castigá-lo, entre aspas, corrigi-lo, né, com a vara, para mostrar para ele, não só porque eu estou triste, esse não é o motivo maior, embora seja importante, porque você está triste, porque fez aquilo, mas o motivo maior é você ensiná-lo que se ele continuar naquele caminho, lá na frente ele vai se dar mal. O menino pequenininho foi para a escola, trouxe um carrinho. Aí a mãe, da onde que é esse carrinho? E a gente quer, a gente sabe quais brinquedos que nossos filhos têm, né? Esse carrinho aqui não faz parte do acervo. Mãe, eu vi do Joãozinho, eu peguei assim bonito em classe. Meu filho, que bom, mesmo você traga mais para você fazer a sua coleção, a mãe vai economizar até. Aí ele vai amanhã, traz mais um carrinho, 3, 4. Encheu o caixote de coisa roubada. E ele está sempre sendo incentivado com aquilo. Daqui a pouco ele vai crescer, não vai querer mais carrinho, ele vai querer uma moto. Vai crescer, não vai querer mais uma moto, ele vai querer um carrão, e vai ser importado. E aí ninguém mais cura, só um milagre de Jeová na vida desse menino, né? Qual é a nossa atitude? Apareceu com alguma coisa em casa que não lhe pertence? Vem cá, aonde foi que você pegou isso? A minha mãe fazia o seguinte, irmãos, ela não só pegava, a gente tomava um sacode em casa e ela levava a gente na escola com uma coisa que pegou e falou assim: ele pegou isso aqui ontem. Que vergonha! Nunca mais! Só de olhar as coisas dos outros, está amarrado, vai para lá. Quero não, nem uma agulha não nos pertence, não leve. A minha irmã trabalha no hospital lá em São Paulo, tem um médico crente, presbiteriano, o Elias vai gostar, né? Irmão Vanderlei, inclusive ele acabou o doutorado agora de um irmão muito querido. Mas só que ele é um camarada tão calmo, mas é tão calmo que você fica agoniado de tanta calma que ele tem. Ele tem um monte de filho. E ele pegou ele é muito Bíblia, né? Ele pegou uma varinha dessa de goiabeira, botou um preguinho na parede da casa dele
escrito assim: servo do Senhor. O nome da varinha era servo do Senhor. Quando os meninos aprontaram, eles botou na altura assim para os meninos poderem pegar. E ele, com aquela calma, pegava lá aquele que cometeu o delito: meu filho, vai lá e busque o servo do Senhor. Ele não vai. Papai te ama e o papai vai te corrigir porque te ama muito. E aqui está o servo do Senhor. Leva. Servo do Senhor. Eu achei engraçado isso, mas a minha mãe falou que funcionava. Quando os meninos aprontavam, eles só olhavam para os céus. Opa, segura a onda. Outro problema na disciplina, e a Bíblia nos fala de alguns problemas assim: preferências ou parcialidade, ou preferências entre filhos, né? A Bíblia fala lá que Isaac tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú, amado por Jacó, ou amado por Isaac, melhor dizendo, era aquele menino do campo, saía para caçar, ele era todo peludo, o nome dele é vermelho, e o pai gostava do guisadinho que ele fazia de caça. Era o menino do campo, era o sonho de Isaac refletido no Esaú, era o filho preferido. Jacó era aquele menino que ficava só na tenda no WhatsApp, era aquele menino caseiro, ajudava a mãe na costura, quem sabe. Eu não estou colocando em xeque aqui a masculinidade dele, não, mas ele era mais quieto na dele, e era por isso queridinho de Rebeca. E eles foram criados nesse protecionismo, um por parte do pai, o outro por parte da mãe. E a gente sabe muito bem o que foi que aconteceu lá na frente, né? Então nós não podemos entrar nesse caminho. A parcialidade entre filhos produz rebeldia mais tarde. Agora, quem é que deve disciplinar os filhos? A Bíblia sempre coloca sobre os pais essa responsabilidade, né? Está em Efésios 6, 4, Colossenses 3, 21, Hebreus 12, 7, 9. Bom, e falamos aqui, inclusive em Efésios, tem esse particular. Aqui no versículo 1 fala da responsabilidade dos 2 pais. E no versículo 4 fala da responsabilidade do pai, de não causar ira no filho, por ficar tanto pegando no pé dele. O filho que não honra o pai nunca será honrado no seu futuro. As crianças hebreias, a cultura hebraica, ela é diferente da nossa. Quando a criança, na época de Jesus, por exemplo, ou antes, os meninos, eles eram criados na sinagoga. Claro, dormiam em casa, mas durante o dia eles ficavam na sinagoga, aprendendo a leitura, aprendendo a lei, aprendendo as tradições judaicas. Tanto é que quando Jesus tinha 12 anos, e Maria, José e toda a família foi passear lá em Jerusalém, procurou Jesus em tudo quanto é lugar, mas só esqueceu de um lugar certo, que era na casa do Senhor. Chegou lá e ainda tomou um apelo: mas você não sabia que eu deveria estar aqui, mamãe? Jesus não foi mal criado. Jesus não, eu estava aqui, eu deveria estar tratando das coisas e das causas do Pai, eu estou aqui. Então existe um costume entre os hebreus, que quando a criança, o menino, ele completa 12 anos, e a menina um pouquinho menos,
Eles passam por uma cerimônia chamada, o menino é Bar Mitzvah, e a menina é Bat Mitzvah, é Bar e Bat, é filha e filho. Um se chama filho do mandamento, outro é filha do mandamento, ou da lei. O que acontecia nessa cerimônia? Nessa cerimônia, o menino ia lá para o templo, ou lá para a sinagoga, e ele então, essa cerimônia durava mais ou menos 1 hora, ele tinha que recitar de cor uma grande parte da lei, tinha que auxiliar lá o sacerdote, ou quem estava dirigindo a cerimônia ali de culto, na leitura, no transporte dos bolos. E a partir daquele dia, escute, 12 anos de idade, diante da lei, ou juridicamente falando, o menino já respondia pelos seus atos, com 12 anos, e a menina um pouquinho menos de tempo. Isso porque as meninas, elas que desenvolvem mais rápido, a gente tem cabeça mais dura, tem que demorar um pouco mais, né? A menina mais cedo. Então, a partir dos 12 anos, o menino já respondia pelos seus atos. Até os 12, o pai que respondia. Então Jesus, ele fez questão de passar por todo o cerimonial, por todas as regras, né, da cultura hebraica. Então, hoje está se tentando voltar aí a queda da maioridade penal para 16 anos. Nós estamos atrasados, porque já na cultura judaica, com 12 anos, o menino já é considerado um adulto. Inclusive, o menino com 12 anos, ele já é colocado nele uma farda, e ele vai tirar um serviço de pernoite num checkpoint daquele posto de divisa. Naqueles lugares onde chega homem-bomba, carro-bomba, ele vai dar um serviço lá. É para mostrar que ele já é um rapazinho, um adulto. Tá? Vou mandar um pouquinho mais, vamos lá. Só os filhos que amam e respeitam os pais que os honram. Efésios 6:2: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, honrar pai e mãe significa muito mais do que uma obediência a eles. Significa mostrar respeito, amor por eles, cuidar deles sempre que precisarem, e também honrá-los com uma conduta de vida digna para não fazê-los sofrer. Tudo bem, eu não bato no meu pai, eu não deixo faltar nada para o meu pai, mas você já está com 40, 50 anos, está fazendo teu pai sofrer pelas atitudes de criança que você toma. A gente às vezes encontra com alguns senhores, mas poxa, meu irmão, depois de velho é que eu estou sofrendo. Camarada não quer trabalhar, camarada só quer beber, camarada só mulherada, largou a mulher, largou os filhos, e eu que tenho que segurar a onda, a responsabilidade que era do pai, a pensão que o filho deveria pagar, aí ele dá uma de migué, para de trabalhar, quem tem que pagar a pensão é o pai, está desonrando o pai e a mãe, e acha que desonrar o pai é só fazer mal aos pais. É um filho gente boa, gosta do pai, da mãe, vai lá dar abracinho, mas as suas atitudes fazem os pais sofrer. Então, você não está honrando, não está. É grave maldizer os pais. Na lei, a punição era a pena de morte. Marcos 7:10 diz assim, porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Nossa, quem falou isso aqui foi Jesus, tá? Quem maldisser. O que significa maldizer a mãe? É falar mal, é desejar o mal. Essa velha não vejo a hora de uma
passei com 7 pau embaixo do chão, sua chata, sua velha. Isso, vai falando, velho. Você vai ficar velho também. E tudo que você estiver plantando, você vai colher lá na frente. Se você está chamando de velho, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vão chamar 10, 50 mil. Se você não quer cuidar da sua mãe enquanto você pode, e fica tratando ela como um transtorno para a sua vida, na hora que você precisar, porque você vai precisar lá na frente, ninguém vai cuidar de você não. Você vai ficar largado pelos cantos. Agora procure honrar sua mãe e seu pai para você ver só o que vai acontecer lá na frente. Todas as portas vão se abrir para você, porque aquilo que você plantar, você vai colher, isso é certo. Cuidado com aquilo que você fala da sua mãe. Cuidado com aquilo que você pensa da sua mãe. Se você tem entrado por esse caminho de maldição, olha o que Jesus falou, hein? Aquele que maldizer pai e mãe, certamente morrerá. Quando Jesus fala de morrer, não é só morrer, não. Fala do perecer. É a morte da carne e depois a morte espiritual. Recentemente nós já foi o segundo brasileiro morto lá na Indonésia, né? O camarada sabe, quando chega lá, tem um aviso, está escrito em letra vermelha: se você entrar nesse país com droga, você vai morrer fuzilado. Aqui a lei é essa. Mamãe sempre disse para eu me virar. E ela sabe que eu estou enriquecendo. Ela nem sabe, mas ela não pergunta nada, porque às vezes a gente não pergunta nada porque os nossos filhos estão nos proporcionando alguma coisa boa. Então eu dou uma de migué, eu fico na minha boca de siri, continuo usufruindo. Sabe como é que é, irmão? Eu sei que tem parada errada ali, mas eu não vou falar nada, porque se eu disser, vai acabar o molinho. Eu estou falando de uma forma bem simples de você entender. Não é assim? Então vamos deixando. Pessoal, filhinho, cuidado, viu? Cuidado. Eu sei que o negócio que está acontecendo com você, eu não vou, mas cuidado onde você está indo. E sabemos o que aconteceu com o brasileiro. Entrou com uma grande quantidade de drogas lá, dentro da prancha, né? Já era a 8ª vez que já estava fazendo tráfico internacional, então ele sabia muito bem o que estava fazendo. Houve um problema também no Novo Testamento. Existem pessoas que usam um pretexto fingido para não ajudar os pais, e a Bíblia repulsa esse tipo de pensamento. Existia uma oferta, a oferta que se dava no templo era chamada de corban. Era uma oferta que o camarada dava. Só que tinha uns filhos lá tão, como é que eu posso dizer, tão inconsequentes com os pais, que preferiram pegar aquele dinheiro que era para ajudar os pais, e ele dava como oferta na igreja. Olha, existe coisa mais justa? Que dinheiro é esse? Era para ajudar meu pai, mas eu estou dando aqui no templo. Jesus olhou aquilo, está lá em Marcos 7, 11. Diz: vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corban, é oferta ao Senhor. Então Jesus viu que tinha esse tipo de sentimento. Pessoas que não ajudavam os pais estavam em necessidade, mas para fazer uma média, pegavam e davam dinheiro no templo. Jesus falou assim: olha, vocês estão dando mais valor à tradição de vocês, tradição que não foi a Bíblia que ensinou isso, não foi o Antigo Testamento. Era a tradição judaica que dizia dessa oferta corban. Jesus falou: vocês estão dando mais vazão, mais ouvido a
a esses ensinamentos humanos do que a palavra de Deus. Vocês devem cuidar dos pais de você e não dedicar a lavada, pegar o dinheiro que era para ajudar o pai de vocês e ficar fazendo média aqui no templo, não. Então tem muita gente que faz isso. Aquilo que deveria ajudar os pais, ele acha um outro fim para aplicar aquele dinheiro, ou seja, até o seu tempo, porque não é só dinheiro que os nossos pais precisam. Os nossos pais precisam de tempo. Hoje é dia das mães, pega a sua mãe, dá uma voltinha com ela, dá uma levar para almoçar em casa. Eu sei, eu já tive minha mãe, já passou o Senhor, mas eu sei que ela gostava de ficar na casinha dela, mas às vezes ela gostava de dar uma saidinha. Então pegue lá. A nossa mãe, nosso pai não deve servir de tropeço para nós. Muito pelo contrário, ela é uma bênção que Deus colocou na nossa vida. E só estamos aqui por causa deles, dos nossos pais. Tradições humanas não podem validar um mandamento. Existem algumas sociedades, ou algumas tribos até, entre os animais, quando os animais ficam velhos, eles já começam a se destacar da manada, o búfalo, o leão, ele já está de idade, ele sabe que vai morrer, então ele se destaca e depois serve de comida para outros. Existem algumas culturas humanas, que eles têm um lugar que eles colocam as pessoas de idade para esperar a morte, coloca lá um potezinho com alguma comidinha, alguma água e leva para lá, e aquele lugar acaba virando um lugar sagrado, um lugar onde se deixam os ancestrais, e não se pode nem entrar naquele lugar. Entre os índios é assim, mas a Bíblia não nos ensina a fazer isso com os nossos pais. A Bíblia nos ensina a cuidar dos nossos pais. E essa questão de cuidar dos pais, inclusive até de respeitar a vontade dos pais, é tão forte, gente, que quando Israel morava lá no Egito, José sabia que um dia Deus os tiraria de lá. E ele deixou uma ordem. Ele disse: olha, eu sei que um dia a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida, na nossa nação. E nesse dia, eu quero que vocês tirem meus ossos daqui e enterrem lá na terra prometida. Assim ele pediu, assim aconteceu e assim se fez, porque um pai havia pedido. Então os nossos pais devem ser honrados. Ferimos nossos pais, falando através da nossa língua. Honrar pai e mãe significa acatar os seus ensinos e instruções. No modelo bíblico da família, pai e mãe são os mestres dos filhos. Está lá em Provérbios 8, 6, 20. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes os ensinamentos da sua mãe. Mas você não sabe de nada. A mãe sabe sim. Nós, os pais, sabemos muito mais do que você imagina. Mas a minha mãe e a minha avó nem estudo tem, como é que ela sabe? Olha, certa vez questionaram Jesus também, porque não tinha estudado. Como sabe estas letras sem ter estudado? Irmão, só que Deus nos dá uma sabedoria que não é a escola que ensina, é a vida e a graça de Deus que nos dá. A sua mãe e seu pai sabem mais do que você imagina. Provérbios 6:20, a incumbência dos pais é instruir os filhos em seu lar, de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Está lá em Deuteronômio também 6:37. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando. E nós, filhos, devemos ser obedientes aos pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 6:1. Se você quer praticar um ato de justiça hoje, se você maltratou seu pai, sua mãe, hoje é um dia aceitável para você chegar e pedir perdão, e a partir de hoje começar a honrar seu pai como deve ser honrado, e isso vai ser imputado por justiça na sua vida. É honroso para os filhos cuidar dos pais na velhice deles. Eu acompanhei as irmãs algumas vezes aqui no... Como é que é o nome daquele? Cristo Redentor. E a gente ouvia essa história, a gente via
não só ouvia as histórias, mas a gente via também o que acontecia lá, né? Eu vi uma senhora que foi pegar o pai, e o pai fica lá o tempo todo. O homem não tem problema mental, não tem mal de Alzheimer, não esqueceu quem é a filha. O homem fala muito bem, e não era até nem tão velho assim. Eu percebi que a filha veio buscá-lo para dar uma voltinha no shopping, comer um lanche e levar de volta para o Cristo Redentor. Olha, irmãos, sinceramente, a minha mãe teve princípio de Alzheimer. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Mas eu, sinceramente, jamais eu colocaria minha mãe dentro de um lugar desse. Ela ia ficar comigo ali, ó. Ia ficar. A minha sogra está passando por um momento difícil. Eu até falei para minha esposa, se quiser trazer ela para casa, pode deixar, só que ela não veio. Temos que cuidar das nossas mães, do nosso pai. A sogra acaba sendo mãe também, viu? A sogra, o sogro, é mãe. Na minha não, é mãe da tua mulher. Vocês dois são uma só carne, a sogra vem de brinque. Pensa? Você está reclamando de quê? Salomão teve 1000 sogras, não falou nada. É bênção. A minha sogra é uma bênção. A minha sogra é, graças a Deus. É honroso então para os filhos cuidar dos pais. Provérbios 23, 22 a 25. Olha só. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o atendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar o sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Que coisa linda, né? Promessas para os filhos que honrarem o pai e a mãe. E já chegou a nossa hora. Eu quero encerrar com algo interessante que eu li de uma família que o pai da família ali percebeu que o seu avô não tinha mais ninguém para cuidar dele, o levou para casa. Só que o velhinho já estava bem velhinho e ele tinha mal de Parkinson. Ele ficava assim, o velhinho, né? Aí era costume todo dia, na hora de se comer, se colocavam na mesa todo mundo, e o velhinho, coitado, com mal de Parkinson, às vezes tinha que pegar lá o garfo, aí pegava a ervilha. Quando eu pegava a ervilha, não ficava uma, né? Caía, não conseguia nem chegar nenhuma na boca. E o tempo foi passando, e chegou uma hora que ele deixava as coisas cair na mesa. Aí a esposa do pai de família chegou assim: depois que você trouxe o seu avô para cá, todo dia tem que lavar uma toalha nova, quebra-prato, quebra-copo. Aí eles tiveram uma sábia luz, pegaram, fizeram uma tigelinha de madeira, tiraram o senhor de idade da mesa e colocaram ele no canto da cozinha, e ficou o pessoal na mesa e o velhinho lá do lado com aquela colherinha de plástico, com a boquinha de madeira, e a lágrima correndo aqui, porque tadinho, ele queria quase muito bem da família. Um dia o pai viu o filhinho dele, com o menorzinho, brincando com uns cacos de madeira e um canivetinho ali, simulando, né, um pedaço de ferro, parecendo que era uma faca. Ele falou: o que você está fazendo aí? Ah, pai, eu estou fazendo aqui uma comuquinha de madeira para o senhor e para a mamãe comerem na minha casa quando vocês estiverem velhos. O marido olhou para a mulher. A partir daquele dia trouxeram o velhinho de novo para a mesa, e o velhinho comia alegre. Não despreze seu pai e sua mãe no dia da tua velhice deles, para que isso lhe seja imputado por justiça. Nós possamos aplicar na nossa vida, irmãos, essas poucas palavras que nós dissemos aqui. Corrige seu filho, ame seu pai, ainda que nós muitas vezes
a parecer que não sabemos de nada, aquilo que nós estamos mandando você fazer hoje, nós já estamos enxergando lá na frente, para que você vá bem. E a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.